andar no seu caminho será bem-aventurado, será feliz. Pai, ajuda-nos a trilhar esse caminho, Senhor. Pai, porque a nossa carne nos puxa para a direita, para a esquerda. Somos teimosos, Senhor. Somos rebeldes, Pai. Deus, mas perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, Senhor. E que essa noite nós possamos sair daqui mais cheios, Deus, mais firmes, Senhor, do que nós entramos, Senhor. Aprendendo a perdoar o nosso irmão, aprendendo, Senhor, a Deus, a honrar aquele, Senhor, a qual se deve a honra. Pai amado, Senhor, fazendo com que nós olhamos para o próximo, Senhor, Deus, com o coração quebrantado, e que sejamos úteis, Senhor, enquanto aqui estivermos, Pai. Deus, que a palavra que entrar nos nossos ouvidos desça ao nosso coração e nos transforme, para que nós possamos verdadeiramente sermos os representantes de Cristo aqui na face da terra, embaixadores de Cristo aqui na face da terra. Senhor, seja conosco essa noite. Receba as oferendas dos nossos lábios, receba a nossa adoração. Pai, cura as nossas feridas, Senhor. Sara, Senhor, o nosso corpo, sara a nossa alma, Senhor. Deus, Pai, o mundo está atormentado, Senhor. Deus, o mundo está em guerra, Senhor, mas nós rogamos a Ti, Senhor. Pai, olha para nós, Senhor. Olha para nós, porque a Tua palavra garante que se nós clamarmos a Ti, buscarmos a Ti, o Senhor olhará para nós, Senhor, e nos trará paz. Pai, que haja paz em nossos corações, em nossas vidas, Senhor. Venha ser conosco, ó Deus. Pai, muito obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor? Então aplauda o Senhor, porque Ele merece o nosso aplauso forte. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação, porque Ele é o único. Aleluia. Louvor é o Senhor dos exércitos, digno de louvor é o Senhor dos exércitos. Adoramos ao Senhor, adoramos com louvor. É o Senhor dos exércitos, digno de louvor. É o Senhor dos exércitos. Adoramos ao Senhor. Adoramos com louvor. Adoramos com louvor. Paz do Senhor, meus queridos. Glória a Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus, Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Vamos ler todos juntos? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Senhor, muito obrigado, é a Tua palavra, é o Senhor quem realiza, é o Senhor quem faz em nós tudo aquilo que nós não podemos de maneira alguma fazer. Teu Espírito se movendo, levando-nos para os lugares altos da Tua presença, onde nós entendemos, Pai, que tudo é pelo Senhor, tudo é para a Tua glória, Senhor, para o Teu louvor. Obrigado, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Uma lição prática, né, irmãos? Prática, uma didática assim rápida, fácil de entender, agora talvez é difícil realizar.
Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Esse personagem, ele tem sido opositor mesmo antes do homem existir. Quando a gente nem ainda habitava o planeta Terra, ele já estava dando trabalho. Ele já dava trabalho para Deus, porque um dia ele quis ser igual a Deus. Subirei às mais altas nuvens, a vontade, o desejo de ser igual ao seu Criador. Esse é o grande problema, né? Ser igual ao Criador, aquele que tudo criou, tudo fez. Agora imagine a posição de uma criatura querendo ocupar o lugar do Criador. A Bíblia diz que Miguel se opôs, o arcanjo Miguel se opôs, e ele não conseguiu o seu intento. Mas desde esse tempo ele é a oposição. Ele é o opositor de Deus. Não. Mas ele se opõe à criação. A Bíblia diz que ele se opõe a tudo que se chama Deus. 1 Tessalonicenses, que a intenção dele é ser opositor de tudo que Deus faz, e imitador de tudo que Deus faz. Ele tenta imitar, mas ele não tem capacidade. Então, no jardim do Éden, quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança, imediatamente ele estava lá para se opor à criação de Deus. E neste parecer ele levou uma grande vantagem, que a criação deu ouvido, desobedecendo o Criador, desobedecendo a voz de Deus. O homem deu ouvido à sua mensagem, e aí então surgiu o grande problema que persiste até em nossos dias. Jesus, falando sobre o assunto, ele diz: o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então essa oposição ele continua fazendo nos dias de hoje, porque muitos ainda não compreenderam quem é o vencedor. Muitos ainda não se propuseram no coração se colocar diante daquele que venceu, porque na cruz Jesus venceu. Isso desde o Antigo Testamento nós já vemos a palavra de Deus afirmando uma coisa, que nós não precisávamos ter medo nem temor do inimigo, do diabo, desde que nós ocupássemos o nosso lugar em Deus. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, quando eu estou no lugar em Deus, eu não preciso temer a fúria do inimigo. Aquele que habita, aquele que mora, aquele que está no esconderijo. Então o Salmo 91 ele vai falar muito sobre isso, ele fala disso.
não teme seta que voe de dia, morte que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás. É como você está naquele lugar forte, naquele lugar seguro. Daqui você está vendo lá. Daqui você olha lá. Aqui ninguém acerta, aqui ninguém atinge. Aqui tem um escudo. Aqui nós estamos cercados, aqui nós estamos preparados. No esconderijo do Altíssimo. No Salmo 124, ele diz: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel, o inimigo teria nos engolido vivo. Mas o Senhor está. Esta é a segurança de estar no Senhor. Quando nós entendemos o lugar seguro e a gente procura não sair deste lugar, não precisa temer o mal, porque nesse lugar só há temor para um: temer a Deus. E temer não é ter medo, é ter segurança, ter amor, ter firmeza nele. Temer o nome dele sobre todas as coisas, é saber que ele é tudo, e que ele tem todo o poder nos céus e na terra. Esta é a segurança. Então, quando nós lemos o versículo do apóstolo Tiago, ele está dizendo assim: sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Não tem outra forma da gente vencer o inimigo senão se sujeitar primeiro. Não tem outra forma de sermos vencedor nesta terra, neste mundo, sem antes se sujeitar. Agora, eu me sujeito a Deus não só para vencer o inimigo, é para tudo. Porque quem sou eu para vencer alguma coisa? Quem sou eu para ter capacidade de vencer, de fazer, de realizar? Sem Ele. Eu preciso me sujeitar a Deus para respirar, para levantar de manhã. Não é, irmãos? Quem sou eu? Eu preciso me sujeitar a Deus para pensar, senão eu só penso bobagem. Eu preciso me sujeitar a Deus para amar, senão eu odeio. Eu preciso me sujeitar a Deus para ter força, para ter entendimento, para ter sabedoria, para ser capacitado diariamente naquilo que é necessário para a minha vida ser, ou para estar dentro do propósito que Ele tem para mim. Se não, amados, o que será de mim? Agora eu vou me sujeitar a Deus porque eu quero vencer o diabo? Tão somente? Não, não é essa. Não é esse o foco. Se você ler o livro do apóstolo Tiago inteirinho, você vai ver que ele vai falando do assunto. São muitas coisas. Eu preciso me sujeitar a Deus para saber ouvir, para ser tardio no falar, mas pronto para obedecer a palavra de Deus. Eu preciso me sujeitar a Deus para ter atitude, respeito, amor ao meu próximo, ao meu irmão. Eu preciso me sujeitar a Deus para ter esse entendimento. Sem a sujeição a Deus, irmãos, somos incapazes. Não tem como. Então a gente aproveita esse gancho
para entender aquilo que o Espírito Santo vem trazendo para a gente. Como é que a gente vai vencer se não se sujeitar? Como é que nós vamos ter condições de ter um lar, uma família abençoada sem se sujeitar? Sem. Quem é? Jesus falou: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo que ele tem. Mas quem é tão valente assim contra o diabo, irmãos? Você pode ficar atrás da porta com a cartucheira, com um facão. Aqui em casa ele não entra. Colocar a Bíblia aberta no Salmo 91 dentro de casa, aqui ele não entra. Colocar uma cruz na porta, aqui ele não entra. Quem disse isso, amados? Nós precisamos sujeitar. Somente a sujeição a Deus é que garante esta vitória. Porque depois que você se sujeita a Deus, é que você tem autoridade para mandá-lo embora. Não é para pedir para ele sair, não, é para mandar embora. Depois da sujeição à palavra, depois da oração, depois da vida no altar, depois da intimidade com Deus, é que nós recebemos a autoridade, como Jesus disse em Lucas, dizendo: eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a obra do diabo, e nada vos fará dano algum. Sem a sujeição, irmãos, essa autoridade não chega. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente apanhando, tem muita gente debatendo e não consegue sair do lugar, porque ele não é fraco não, irmãos. Ele só não pode contra o Senhor, contra nós, a gente não é nada diante dele. Sem a sujeição a Deus, a gente é um cisco. Se a gente não se sujeitar ao Senhor, nós não temos capacidade de vencer. Se nós não entendermos a palavra de Deus e vivemos o que ela diz diariamente em nossos corações, nós seremos presa. Aquela que era serpente, mas agora já é um dragão. Furioso, está destruindo tudo. Mas ele não pode com Jesus. Ele não tem força contra o Senhor. Ele não tem poder contra Jesus. Então eu me sujeito à palavra, eu me sujeito à cruz, eu me sujeito a Jesus. Senhor, é o Senhor sobre tudo, é o Senhor sobre a minha vida, é o Senhor sobre o meu lar, sobre a minha família, é o Senhor sobre tudo que eu sou. Tudo é teu, Senhor. Eu não tenho nada, porque tudo que entra no meu comando sai do comando dele. Vocês entendem isso? Tudo que eu quero comandar sai do comando dele, de Jesus. E quando eu tiro da mão dele, está correndo risco, um sério risco. Então é necessário que a gente aprenda, amados, que há uma batalha espiritual, e que precisa orar, e que precisa estar na palavra, e que precisa estar ligado no trono da graça, porque ele continua do mesmo jeito. É aquele mesmo que esteve lá falando de Jó, é aquele mesmo que esteve lá com Jesus 40 dias e 40 noites lá no deserto. É o mesmo mentiroso de sempre. Mente, 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 e as pessoas acreditam. Dá ouvido à mentira de Satanás. Não acredita na palavra de Deus, mas acredita no que ele fala. Não dá crédito o que é pregado na igreja, mas acredita no que fala na TV, na notícia. Acredita em tudo no que está falando lá, mas o que Cristo fala aqui, ele não crê. Porque ele é mentiroso, ele tem uma tática de mentira perfeita.
Diz que Ele é o pai dela. Então, meus amados, vamos dar crédito à palavra de Deus. Vamos ouvir o que o Espírito diz à igreja. E não dar crédito no que vem lá de fora. Para não ser destruído. Para não ser vencido pelas obras malignas. Paulo vai nos ensinar uma coisa muito boa em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Vamos ler? Muito conhecido, né? Mas a gente esquece de fazer. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fica firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, sujeitar a Deus é isso, é a gente entrar nesse entendimento aqui. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí está a segurança. O demais é isso. Entra nesse entendimento. Busque essa roupagem de um guerreiro. Adentra no coração do Pai Celestial, vivendo a verdade do Evangelho pleno, pedindo capacidade para Deus para entender mais, para ir mais profundo. Porque quanto mais profundo a gente estiver em Deus, menos possibilidade dele nos encontrar, dele nos achar desapercebido. Mas Paulo, ele vai dizer que é para a gente fazer tudo isso, orar em espírito, estar orando em espírito, vivendo toda essa capacidade que Ele nos informa sobre aquilo que é necessário que a gente faça. Que tudo isso esteja conosco. Ele diz, vigiando nisto. Vigia nisto, meu filho, olha aí, está calçado teus pés? Você está com o escudo certinho colocado? Teu capacete está aí correto? Vê se a roupagem necessária para esta guerra. Você está vestido como um soldado romano, pronto para a guerra? Vigia se você está. Vigia nisto. Então, meus amados, a palavra de Deus, ela nos deixa de prontidão, não nos deixa adormecer, ela nos mantém acordados, com o entendimento claro, de que Deus é aquele que luta por nós, mas é preciso que a gente esteja de pé, porque Ele está passando para nós a forma do vencedor, a maneira como nós devemos agir, neste tempo de guerra, porque é um tempo de guerra como nunca foi visto antes.
Pedro também vai nos ensinar algo muito interessante. 1 Pedro 5, versículos 7 e 8. Pensando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olha aí o ensino. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor. Ele anda fora da presença, porque se o Espírito Santo está em nós, se a palavra está em nós, você pode ter certeza, ele não está longe, mas só que ele não se achega, mas ele fica de olho. Ele fica de olho para saber se nós estamos vigiando. Na primeira cochilada, ele vem fazer uma coisa muito interessante que nós precisamos aprender. Nós vamos ler agora Mateus capítulo 13, versículo 25. Na nossa adormecida ele faz algo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e se retirou. E retirou-se. Então quando a gente adormece, ele não vem já dando uma rasteira, irmãos, porque ele não é besta. Ele vem semear um joiozinho. Ele vem semear uma sementinha. É um pensamentozinho. É uma coisa muito sutil. Pouquinho, ele não tem pressa. Na nossa adormecida, espiritualmente falando, é aquele momento que a gente, eu não estou com vontade de orar, eu não estou com vontade de ler a Bíblia, hoje eu não estou disposto. Irmãos, vigiar é uma coisa que você faz tendo vontade ou não tendo, você precisa estar atento. Ler a Bíblia, a gente lê tendo vontade ou não tendo vontade. Orar, a gente ora e tem que orar, com vontade ou sem vontade. Por quê? Porque ele não dorme. Ele está o tempo todo ao derredor, como Pedro disse, o apóstolo Pedro falou, rodeando, 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 para ver se eu dou uma cochilada, para ver se você cochila espiritualmente falando. Hoje ele não deu a Bíblia, hoje ele não orou, hoje ele está num nervosismo, hoje ele está com ataque, hoje ele está... Não deis lugar ao diabo, não deis lugar ao diabo, pense, porque ele veio roubar a tua paz, ele veio roubar o teu entendimento em Deus. Então ele semeia uma sementezinha, um joiozinho, que vai trabalhar para ele, daí para frente. Porque a nossa vigilância é para não deixar isso acontecer, queridos. É para não deixar que os maus pensamentos dominem a nossa cabeça. É para não deixar que o inimigo semeia qualquer coisa emprestada, qualquer semente podre no meio. É para não deixar desviar os nossos pensamentos da cruz. Porque daí para frente a gente começa a achar que não precisa tanto. Para que tanto? Você já foi na igreja domingo, por que vim na quarta? Você já orou ontem, por que orar hoje? É dessa forma que ele consegue os seus intentos. Então é necessário que a gente compreenda isso, que Jesus está dizendo, olha, dormindo os homens, veio o seu inimigo. Quantos inimigos nós temos? Nós temos apenas um.
Porque a Bíblia diz para não lutar contra carne e sangue. Carne e sangue não são meus inimigos. Pessoas não são os meus inimigos. O meu inimigo é Satanás. O inimigo da cruz é o diabo. O inimigo de Deus é ele. O nosso inimigo. Então é necessário que a gente tenha uma vigilância. Conheça muito quem é o nosso Salvador. Tenha conhecimento do nosso Deus. Busque o conhecimento. Busca conhecer a Deus, porque você não precisa ter problema nenhum com Ele. Quando nós estamos em Deus, o nosso problema do inimigo é com Deus. Ele não vai chegar perto. Ele não vai chegar, porque conosco está o maior. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas se Deus está em nós, e nós estamos em Deus, quem nos capacita é o Senhor, amém, queridos? Então esta é a palavra da verdade, que nós precisamos buscá-la, entendê-la de todo o nosso coração. Eu não preciso conhecer o diabo, irmãos, preciso conhecer Jesus. Eu preciso saber quem é Jesus, eu preciso saber tudo sobre Ele, eu preciso entender de tudo sobre Ele, quanto mais melhor. Quanto mais eu conhecer Jesus, mais eu vou entender que eu sou fraco, mas que o meu Deus é forte, que o meu Deus é poderoso para fazer muito mais do que eu peço, vai muito além do que eu imagino. Então eu não preciso temer Satanás, eu preciso temer ao Senhor, e ao nome dEle dar glória, ao nome dEle prestar cultos e louvores e adoração em todo o tempo, louvando ao Senhor com o espírito reto, com o entendimento puro, sem nada que me tire da verdade na qual eu estou calçado os pés, o Evangelho da paz, que me traz segurança e força para continuar vencendo. Irmão, se a gente não tiver esse preparo, a gente está perdendo. Nós estamos perdendo, porque ele é sutil, ele é do engano mesmo, ele é, não tem palavras. A Bíblia tem umas centenas de informações, mas o que nós precisamos saber é que o nosso Cristo venceu, e com Ele nós somos mais que vencedores. Amém? Esta é a segurança que basta. Ele venceu por mim na cruz, venceu por você, e nele nós somos mais que vencedores. Amém? Eu quero deixar essa palavra no teu coração, que você saia daqui meditando nisso, e se fortalecendo nesse entendimento, e não dando lugar ao diabo, porque se der lugar ele mata, viu, amados? Não deis lugar ao diabo. Esta é a verdade, esta é a palavra. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Aí vem a parte central: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Então esta é a verdade que a Bíblia nos ensina, e nos ensina nesta noite. Resiste, agora que você sujeitou, e você vai mandar ele embora. Ele vai mesmo, porque ele não vai ficar. Quando você está cheio do Espírito Santo, cheio da verdade, intimidade com o Pai Celestial, segurando a mão do Pai, pode ter certeza, Ele não vai resistir você. Vamos colocar de pé. Aleluia, glória a Deus. Digno de louvor.